Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 8, versos 41 a 43, que dizem: Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhes Jesus: Se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Vocês são incapazes de ouvir o que eu digo? Bom, queridos, aqui, diante da afirmação de Jesus, que Abraão não é o pai deles, por causa das atitudes deles, da vivência deles, eles respondem: nós não somos filhos ilegítimos. Ou seja, eles continuam pensando em termos genéticos, em termos raciais, quando Jesus está falando de algo espiritual, né, queridos? Que eles não são filhos de Abraão porque não têm o mesmo espírito, a mesma fé, a mesma prática de Abraão. Mas eles não conseguem ter um olhar espiritual, simplesmente não conseguem. Parece muitos cristãos de hoje, né, que interpretam quase todo o verso da Bíblia em relação a dinheiro, em relação à prosperidade, em relação à vitória, quando a imensa maioria das vezes os versos falam de coisas espirituais, falam de coisas de mudança de vida, de caráter, de crescimento em Deus, mas o único crescer que eles enxergam é o crescer financeiro, porque essa é a mente deles. Da mesma forma que, como a mente deles era tão exclusivista, tão de uma raça superior, tudo gira em torno disso para eles. E aqui eles fazem uma clara alusão aos samaritanos, porque como Jesus disse a eles que eles não eram filhos de Abraão, eles pensaram nos samaritanos, que eram pessoas que tinham a religião judaica, uma religião similar à judaica, muito parecida, criam no Antigo Testamento, mas eles não tinham uma comprovação da linhagem judaica deles, por vários fatores históricos. Então eles não tinham essa comprovação e por isso os samaritanos eram tão desprezados pelos judeus. Então eles se sentiram ofendidos porque achavam que Jesus estava chamando eles de samaritanos. Vocês não são filhos de Abraão. E eles disseram: não, nós somos filhos legítimos, não ilegítimos. E eles ainda adicionam: nós temos como único pai Deus. Ele é o nosso único pai. Com isso eles estão dizendo: nós não somos idólatras como outras nações, como outros povos. Então, além de sermos filhos de Abraão, na ideia deles, somos também filhos de Deus. Só que não ser idólatra, apesar de ser muito bom, apenas isso não basta. Eles podem ser monoteístas e ainda assim ter um coração abominável. O que adianta você ter apenas um Deus, crer nas Escrituras e ter um coração completamente assassino, completamente cheio de ódio, cheio de contenda, cheio de perseguição? Adianta do quê? Como Jesus diz: a quem muito é dado, muito será cobrado. Essas pessoas estavam numa situação muito complicada, porque eles criam nas Escrituras, diziam que aquela era o motor da vida deles, aquilo que eles iriam seguir, e faziam o completo oposto. Mas é interessante, queridos, essa afirmação deles: nós temos como pai apenas Deus, porque essa era uma esperança das pessoas, né? Sempre houve essa esperança na humanidade, de um pai que fosse além daqui do plano terrestre, né? Que nós fôssemos acolhidos pela divindade, qual seja ela. Por exemplo, em Isaías 64, o profeta diz: agora, ó Senhor, tu é o nosso pai, nós somos o barro e tu o nosso oleiro. Todos nós somos obras das tuas mãos. Então havia essa esperança no coração das pessoas de que Deus nos acolhesse e Ele fosse o nosso Pai.
E não só isso, era uma vontade de Deus concretizar isso. Sempre foi, né? Uma vontade dele tratar os seres humanos não como meros servos, não como meras criaturas, não, mas como filhos. Em Jeremias capítulo 3, verso 19, Deus diz: Eu pensei que poria vocês como filhos e te daria uma terra desejável, mais formosa herança entre as nações. Também pensei que me chamarias meu pai e que de mim não te desviarias. Então veja a aspiração de Deus, que nós fôssemos filhos e nós o chamássemos ele de pai. Em Jeremias capítulo 31, ele diz: Não é Efraim, meu filho querido, filhinho em quem me alegro? Pois muitas vezes eu falo com ele, e tantas vezes me lembro dele. Por isso me comove dentro de mim o meu coração, e com certeza me compadecerei dele. E assim Deus conosco, né, queridos? Você é o filho querido dele. Você é um filho em que ele se alegra em ter você. E ele fala muitas e muitas vezes ao longo da vida, usando pessoas, usando a palavra de Deus, usando mensagens. E ele lembra de você o tempo todo, e quando lembra de você, o interior dele se comove e ele se compadece de você. Esse é o coração do teu pai, queridos. Mas, apesar dessa aspiração, desse desejo desses judeus, que Deus fosse o pai deles, porque eles não acolhiam a verdade, né, do ensino das Escrituras, a verdade de quem o pai é, Jesus diz: se Deus fosse o pai de vocês, ou seja, Jesus já diz, vocês não têm Deus por pai. Em Malaquias capítulo 1, o profeta Malaquias diz: o filho honra o pai, e o servo honra o seu senhor. Se eu, pois, sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito por mim? Então, queridos, isso era o óbvio aqui. Um filho precisa honrar um pai. E aí Jesus disse: se Deus fosse o pai de vocês, vocês o honrariam. Honrariam a ele como? Ele disse: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam. Por quê? Porque Jesus era a manifestação desse pai em carne. Jesus era a manifestação de Deus. Então, se eles não amavam a Jesus, da mesma forma não amavam o pai. Como João 5 nós estudamos: quem não honra o filho, não honra o pai. Porque o filho é um com o pai. Se você não honra um, não honra a todos na Trindade. Em João 15 ele diz: aquele que odeia a mim, odeia também ao pai. Claro. Se eles são exatamente idênticos, têm o mesmo caráter, se tanto o filho como o pai, ele é amor, se a mensagem é a mesma, se a vontade é a mesma, se você odeia um, você está odiando também o outro imediatamente. E é como se Jesus dissesse: se eu vim de Deus, se vocês estivessem sob a influência de Deus, vocês me amariam, em vez de me perseguirem. Mas como vocês não são movidos pela verdade, vocês estão perseguindo aquele que é a verdade. E por fim, Jesus desafia eles. Ora, a minha linguagem não é clara o bastante, mas vocês não podem me ouvir. Simplesmente não podem, são incapazes de me ouvir. Como diz as Escrituras, os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam o Senhor a entendem plenamente. Então aquele que se apega às trevas, queridos, quando vem a luz, o que a pessoa faz se ela quer as trevas? Ela vira de costas. Se ela quer as trevas, ela vai fugir da luz. Não tem jeito. Como João 7 nós lemos: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina que eu ensino é dele. Quem quiser fazer a vontade de Deus, quem quer ser uma pessoa realmente boa, quando ouve a mensagem de Cristo, não tem outra conclusão a chegar a não ser que realmente está se ensinando um caminho do bem, um caminho do amor. Jeremias capítulo 6, o profeta diz: a quem eu falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e eles não podem ouvir.
Eis que a palavra do Senhor se lhes tornou em opróbrio, nela não tem prazer. Então, para muitos, a palavra de Deus é um obstáculo, não é o que elas querem. Elas querem viver por conta própria, baseados no seu egoísmo, apenas para satisfazer os seus próprios interesses. E aí, claro, a palavra de Deus não vai ser uma companheira disso, e por isso eles rejeitam. Então Jesus diz claramente para os fariseus: vocês não podem suportar esse ensino, pois ele vai contra o seu poder, contra a sua exploração, contra a sua arrogância, contra o seu egoísmo, contra a sua hipocrisia, contra as suas intenções iníquas, contra o seu uso da religião, uso de Deus, uso da fé para o bem próprio, apenas para se exaltar, apenas para ser os poderosos, apenas para dominar as almas incautas, as almas pequenas do povo. Há muitos assim, queridos. E o ensino de Jesus, o Evangelho, quebra todas as correntes. O ensino do Evangelho liberta de toda opressão. E é claro que aqueles que estão no poder não querem que as pessoas sejam livres da opressão. O Evangelho é tremendamente libertador. Assim como Deus libertou o povo de Israel da escravidão do Egito, a mensagem do Evangelho nos liberta de todo tipo de escravidão. Da escravidão do medo, da escravidão do pecado e da escravidão de dominadores de almas. Jamais, queridos, jamais permita que qualquer pessoa explore a sua fé, explore a sua boa vontade, o seu fervor por Deus. Amém, meus amados? Que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.